As convenções partidárias aconteceram do Partido Missão nesse final de semana, com Lula também participando de uma convenção partidária. A do PL com Flávio Bolsonaro foi no dia anterior, mas mesmo agora, nessa reta final, antes do início das disputas de fato, que são a partir de 16 de agosto, se vê ampla mobilização. Candidaturas formalizadas, então, de Renan, Lula ainda aguarda formalização e Flávio também, tem até o dia 15 de agosto. Entretanto, a gente vê uma série de eventos que parecem antecipar o que seria essa campanha eleitoral e já dá para ter uma noção de como o debate se configura. Hoje, mais cedo mesmo, envolvendo o G4 Educação e também o antagonista, a gente viu que poderia ser uma espécie de debate, se bem que não debateram um com o outro, era apenas uma sabatina depois da outra, dos 4 principais candidatos que estão opondo Lula nessa eleição. Então foram Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Zema e Caiado. A partir do que está acontecendo nesse momento, esse segmento é o que eu chamo de na mira do Marcos. Então, para além das notícias e análises comuns, esse é um espaço que eu tenho para ver o que está nas entrelinhas das notícias, o que está no meu radar e que eu acho que vale a pena ser compartilhado com o público para que a gente consiga ter mais insights e debater o assunto. Então, a partir disso, eu vou compartilhar com vocês na sequência 3 insights, vai ser um bate-papo casual, vocês podem também deixar comentários aqui no chat e a gente vai falar a respeito do porquê eu acredito que as eleições de 2026 vão ser históricas por vários motivos. Pessoal, com eleição é muito sensível a coisa, o debate público, quando se fala de política, tem um hate que é diferente. Então vou deixar um disclaimer aqui, quero fazer um ponto antes para deixar clara qual é a nossa posição aqui no Epoch Times e a minha posição pessoalmente. Quando eu me propus a ser jornalista, eu entendi que era como uma espécie de voto monástico, onde você busca se abster, pelo menos para o tipo de jornalismo que eu faço. Claro, tem polemistas que tomam opinião pública e não tem nada de errado, tá tudo certo. Mas o que eu tento fazer é ver isso com um distanciamento, é o que eu me proponho a fazer. E o Epoch Times tem a posição institucional de não apoiar nenhum candidato ou partido. Então, o que eu vou falar aqui não é para apoiar nenhum ou outro projeto, mas percepções que ajudam a gente a ter leitura da disputa, certo? Então, deixar esse disclaimer de antemão. Para quem quiser, claro, tem outros analistas que vão fazer debates a partir de uma posição político-partidária. Quem quiser ver isso, está tudo certo, vai encontrar facilmente aqui na internet. Feito esse disclaimer, eu prossigo com vocês no Na Mira do Marcos de hoje para a gente conversar sobre 3 pontos que eu tenho observado nos últimos dias e que, na minha opinião, na minha análise, mostram por que essa disputa, não é nem opinião, mais uma análise, por que essa disputa eleitoral vai ser histórica. Então, o primeiro ponto, essas eleições vão ser definitivas sobre a próxima etapa da vida política do país, de uma forma que pode ser análoga a 1989, ou ao que se esperava ver de certa forma em 2018, mas dessa vez com uma profundidade talvez sem precedentes desde a redemocratização, e se isso não for sentido já em 2027, vai ser sentido em 2031, 4 anos depois, a partir do que acontece nessa eleição. Eu quero explicar a lógica do que eu estou falando e o que isso tem a ver com os 3 nomes que estão na capa do vídeo, Renan Santos, Flávio e Lula. Os projetos do PT e o projeto de Lula e até o projeto de Bolsonaro na política estão encontrando um momento talvez inevitável dos seus cursos sem as figuras que os definiram. Então o que eu quero dizer com isso é que não importa o que o PT faça, o Lula não vai ter menos idade. Já está o quê? Octogenário ou quase, e com uma próxima eleição pode estar num cenário até parecido com o que foi o governo de Biden, onde se tornou o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, e agora Trump também entrou como o outro concorrente a presidente mais velho. São os 2 que entraram com mais idade. Ou seja, inevitavelmente, Lula não deve estar disponível para concorrer ou para liderar o petismo no futuro. Claro, concorrer não pode ter mais de 2 mandatos consecutivos. Ao mesmo tempo, o gravitas político que levou Jair Bolsonaro à presidência em 2018 parece também encontrar uma espécie de barreira para seguir adiante. Não conseguiu a criação de um partido e agora está subordinado ao Partido Liberal, o PL de Valdemar da Costa Neto, que foi uma figura mesmo criticada na esfera de aliados de Jair Bolsonaro antes, eventualmente, de ter essa entrada no PL. Existe, ao mesmo tempo, um momento onde Jair Bolsonaro, claro, está e legitimamente tem um debate sobre isso ser injusto, etc., mas esse não é o debate agora. Tá preso e tem uma dificuldade de renovação porque o foco de hora do partido e de todo o movimento que envolve Jair Bolsonaro é tentar conseguir a sua liberdade e também conseguir corrigir o que se vê como abusos dos Supremos. O petismo também parece ter fracassado no seu projeto, né? Desde 1989, que foi quando o petismo explodiu em termos de popularidade na cena política, até agora, não conseguiu entregar um Brasil diferente. Pelo contrário, se vê índices de criminalidade horríveis, é a principal pauta da eleição, um crescimento do assistencialismo, taxas de juros altas
E os temas que permeiam a eleição são também uma consequência das décadas do petismo. Com Bolsonaro existe a situação com o Centrão e STF que eu descrevia agora. O primeiro ponto que eu faço é o seguinte: existe uma tendência na análise política que é a seguinte. Isso é uma percepção que pode ser vista não só nas eleições brasileiras, mas em outras pelo mundo. Quando existem eleições de um cunho negativo e polarizado durante um longo período, o que quer dizer um cunho negativo? A gente fala a respeito de um cenário onde se vota em um porque ele não é o outro e se vota no outro porque ele não é o um. E claro, que vai ter gente que vai apoiar um partido ou outro, mas para uma grande parte do Brasil, e tinha até memes sobre isso, né? De se votar sempre no menos pior, ou tentar escolher um porque o outro é horroroso. Quando isso acontece por um longo tempo, não só no Brasil, mas em qualquer país do mundo, o que se vê é um cenário onde se abre espaço para outros projetos. Eu vou dar um exemplo. No Reino Unido agora, a gente está vendo um esvaziamento imenso do que acontece com o Labour e os Tories. O partido tradicional à esquerda, que é o Labour, e o partido tradicional à direita, que são os Tories, estão perdendo um espaço tremendo. À esquerda, para Partido Verde e para pessoal mais radical à esquerda, e na direita, no Reino Unido, já cobri isso amplamente anteriormente. O Reform UK e o Restore Britain, que são partidos mais radicais anti-imigração que os direitistas, estão ganhando espaço. Depois de um longo tempo, um monopólio particularmente de Labour e Tory, onde se votava num ou no outro porque ele era contrário ao seu antagonista, isso acabou esvaziando esse projeto. Isso tende a ser acelerado quando o país está em dificuldades. Vou dar exemplos aqui no próprio Brasil, tá? O próprio fenômeno Jair Bolsonaro em 2018, mas aonde se via o binômio PT e PSDB sendo votado por quem era o menos pior e se abria espaço para algum outro tipo de via. Também se aplica até a comparação que eu fazia com 1989, onde muitas ideias do petismo passaram, a partir da ruptura do que era a política antiga, a estar nos governos de Itamar e do FHC. Né? Quando o Itamar assume, mesmo sendo vice do Collor, ele assumiu pelo Partido Popular Socialista, que era até um partido membro do famigerado Foro de São Paulo. E o FHC ficou felicíssimo em entregar a faixa de presidente para o Lula. Muitas daquelas ideias, mesmo que naquela eleição de 89 não tivessem condição de ganhar, passaram a permear a imaginação da política nacional. Então, esse é o primeiro ponto. Aonde, quando há muito tempo há eleições onde se vota em um para não votar no outro, isso acaba abrindo espaço para que outras opções surjam no horizonte. Até um ponto, a chave para falar desse fenômeno é que quando existem problemas nacionais que requerem uma resposta urgente, esse fenômeno tende a se aprofundar. Por exemplo, a crise do crime organizado, a crise da perda de ocupação territorial no Rio de Janeiro com o Comando Vermelho, ou no Nordeste, onde o crime passou a ocupar cidades inteiras. Isso é o tipo de coisa que passa a acelerar a exigência de que apareça alguém com uma agenda programática. O que significa programática? Que não vai estar ali só para ser a opção menos pior, mas para tentar propor algum tipo de ideia. Talvez por isso também seja que existe um debate muito grande, né, em torno da candidatura de Renan Santos, que é a publicação do que eles chamam de livro amarelo, que é uma pauta programática. Vou reiterar o que eu falei no começo, tá? Isso não quer dizer um apoio a essas ideias. É só uma análise sobre o momento eleitoral onde a coisa acontece e o porquê essas eleições devem ser históricas. Primeiro ponto, essas eleições devem ser históricas porque são ponto de definição aonde, se o petismo ou o movimento ligado a Jair Bolsonaro quiserem prosseguir como uma parte fundamental da vida política nacional, vai ter que ter algum tipo de renovação, ou pode ser que haja espaço para que outras ideias surjam no horizonte se essas não conseguirem se renovar. O segundo ponto que eu quero trazer à tona a partir dos últimos dias. Parece que existe uma mudança em termos de tecnologia eleitoral. O que eu quero dizer com tecnologia eleitoral, tá? Isso não quer dizer máquina, método de votação, não é nada disso. Vou dar um exemplo que eu quero dizer com isso a partir do que eu passei na faculdade. Claro que faculdade de humanas é um lugar onde tem muita militância comunista e tinha um sujeito lá que era militante, comunista mesmo, tá? Afiliado ao PCdoB, estava ali para fazer recrutamento de quadros jovens, etc. E aí, um dia eu lembro que eu estava conversando com ele e ele começou a falar sobre negócio de... Uma tecnologia muito importante que a gente tem hoje é a do lugar de fala. Isso foi em, tipo, 2016. Uma tecnologia muito importante que a gente tem hoje é a do lugar de fala. Antigamente a gente não tinha essa tecnologia na hora de debater. O que queria dizer? Que quando ele ia falar com alguém e a pessoa tinha um argumento que venceu dele, ele falava, tá, mas tu não tem lugar de fala. Era uma espécie de tecnologia. Foi a época do auge da On The Wall, que muita gente deve ter ouvido também esse tipo de palavra naquela época, 2015, 2016, esse negócio de On The Wall que era tremendo.
Vou dar outros exemplos aqui, pegando agora outras eleições brasileiras, as de 89 e as de 2018, onde mostra a técnica para que as coisas aconteçam, onde houve uma renovação de tecnologias eleitorais. Então, em 1989, talvez a grande tecnologia eleitoral que se apresentou, a grande tecnologia de luta política que se apresentou, foi a ideia dos partidos de frente ampla, que foi uma coisa que veio muito a partir do PT. Isso é uma coisa que tem uma amplitude até maior do que eu esperava. Eu lembro que em 2022 eu fiz uma sequência de entrevistas com especialistas mundo afora a respeito do momento do projeto petista, depois de, o curso da Lava Jato, as condenações do Lula, a questão de corrupção, os processos, e fazendo um mapeamento do petismo que vinha desde a origem, sindicatos, Igreja Católica, até a associação com partidos comunistas radicais, até organizações criminosas de todo o continente. Foro de São Paulo, Partido Comunista Cubano, MIR chileno, FARC, Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, a FSLN da Nicarágua, etc. E uma coisa que eu fiquei surpreso de saber, conversando com um homem chamado Trevor Loudon. Para quem não conhece Trevor Loudon, ele é um dos principais pesquisadores, se não o principal pesquisador, sobre luta política comunista no mundo. Muito crítico do comunismo, tá? Um anticomunista. E ele falou uma coisa, ele é neozelandês, e ele estava falando sobre como o PT foi influente mundo afora para partidos de esquerda, porque depois da queda do Muro de Berlim, e a partir das eleições de 1989, e a formação do Foro de São Paulo, envolvendo Lula, Fidel Castro, etc., ele inaugurou a ideia de partidos de frente ampla, onde você pegava a parte de terno do partido para se apresentar publicamente e pegava a parte dos guerrilheiros, sei lá, os sujeitos treinados em Cuba para fazer revolução armada e fundia isso tudo meio que num mega mecanismo político só. Nisso se via uma situação onde, de MST, a FARC, até os sociais-democratas moderados no Chile, até o MIR chileno, a guerrilha salvadorenha, tudo virava meio que uma amálgama só e abria uma via eleitoral para ideias muito radicais gradualmente serem implantadas. Uma coisa que vinha também do fabianismo, do Sidney Webb, pegava uma longa história de pesquisa política à esquerda e meio que condensava isso nessa ideia do mega partido que junta várias forças diferentes, da mais radical até a mais moderada. Isso foi uma ideia que permeou as esquerdas mundiais de uma forma, assim, foi um contágio das esquerdas mundiais com essas ideias que vieram também a partir do Brasil. Posso dar exemplo do PT do Reino Unido, né? O Partido dos Trabalhadores do Reino Unido, Labour, ou o PT da Nova Zelândia, que lá é o Workers' Party também, se chama literalmente Partido dos Trabalhadores, que copiaram isso. Mas na Europa, através dos fóruns sociais mundiais que aconteceram em Porto Alegre entre 2001 e 2005, essa ideia pegou para valer nas esquerdas mundiais. Isso é um tipo de tecnologia eleitoral. Para pegar uma do outro lado do espectro político, né? Em 2018, se juntou o movimento anti-woke às redes sociais com a campanha histórica de Jair Bolsonaro em 2018, que foi um fenômeno de massas, a campanha mais barata já vista por voto na história do Brasil. Então, se você pegar o custo de campanha e dividir por voto conquistado, Bolsonaro teve o melhor desempenho, eu não sei se é no mundo, tá? Que já se viu. Foi uma campanha verdadeiramente histórica em termos de tecnologia de uso de redes sociais. Em 2026, tem outras questões históricas que acontecem em termos do que vai acontecer adiante. E eu falei a respeito de uma mudança no ambiente eleitoral no outro ponto que eu fazia. E nesse segundo ponto agora, de uma mudança em tecnologia eleitoral, tem um destaque que eu quero dar aqui para a questão do Partido Missão e do Congresso que aconteceu no final de semana passado. E isso é uma coisa que já está sendo também discutida no exterior, quando se fala sobre tecnologia eleitoral, né? Teve matérias sobre isso sendo publicadas nos Estados Unidos. Uma inovação eleitoral chamada Full Stack Party. O que é uma programação full stack? É quando você une o front-end e o back-end. Então a parte do software, que é, por exemplo, a capa que você vê, onde você interage, e a parte do software, que é o fundo, que é o que realmente processa a informação. A ideia sendo que você une uma diversidade de aspectos da vida política em um organismo só. Então, isso é talvez a grande pauta de debate que gira em volta do Partido Missão, independentemente de concordar ou discordar das ideias que estão ali, independentemente de concordar ou discordar das ideias do petismo ou do movimento ligado a Jair Bolsonaro, que nem eu falava agora há pouco, outras inovações eleitorais em eleições anteriores. O que significa o Full Stack Party? Então é uma organização interessante quando se fala de MBL e missão, no sentido de que eles unem um partido político como, sei lá, vou fazer um comparativo com os Estados Unidos para explicar essa ideia. É como se você conseguisse unir, de certa forma, o Partido Republicano
fazendo paralelo, né, o Partido Republicano e o Partido Missão, a revista National Interest, que é a principal revista conservadora dos Estados Unidos, com a revista Valete, que é a revista do projeto político deles, o Turning Point USA, que é um movimento de debate em universidades de jovens, que seria mais ou menos o que o MBL faz com militância e redes sociais, e o Babylon Bee, que é um veículo direitista de memes, com meio que essa questão de corteiros e tudo virar briga no Twitter. E esse é um dos segundos pontos, é o segundo ponto que eu gostaria de fazer a partir do que se mapeia no ambiente político nesses últimos dias. Então, recapitulando os 2 pontos que eu fiz até agora, eu falei que eram 3, esses são 2 deles. O primeiro ponto, eleições que vão ser históricas porque é um momento de renovação política, onde pode-se, caso as forças políticas que estão aí não se renovem, abrir espaço para que, se não nessas eleições, nas próximas, haja uma mudança no ambiente político em grande escala. O segundo ponto que torna essa eleição histórica é uma mudança na tecnologia eleitoral, comparando, em 89, os partidos de frente ampla à esquerda pós-queda do Muro de Berlim, em 2018, o uso em massa das redes, um exemplo ligado ao petismo, outro ao movimento ligado a Jair Bolsonaro, e agora esse, que vem com essa ideia de partido full stack, que une várias amálgamas da vida política em uma organização só. E o terceiro aspecto que eu quero destacar aqui é que, mapeando esse ambiente político, essas eleições também correm o risco de pensar pautas de 30 anos com a cabeça de 3 meses, em particular por consequências geopolíticas, mas também com outras, incluindo a questão de abuso do Supremo e o STF seguindo adiante. O que eu quero dizer com isso? Agora é um momento de reconfiguração geopolítica global, onde a gente fala não só sobre a forma como o governo americano busca substituir uma série de organizações, o NRWA, no Oriente Médio, que é a organização que lida com refugiados palestinos, OMS, a Organização Mundial da Saúde, onde Trump cortou o financiamento, o Tribunal Penal Internacional, onde existe uma campanha aberta para reconfigurar a forma como o direito internacional funciona. Mas não só das organizações multilaterais, mesmo a questão das terras raras, né? São 17 elementos metálicos, para alguns deles o processamento acontece 100% na China. Na totalidade dos 17, eu acho que é 98% a 99%. A China também é o maior detentor de reservas, com 44%, o Brasil fica em segundo lugar, com 20 e poucos por cento. Agora é um momento onde os Estados Unidos estão buscando diversificar a sua pauta importadora para tentar não depender da China para construir com esses minerais os caças de combate mais avançados, ou sei lá, produção de iPhones, smartphones, chips, coisas que vão definir não só a prontidão de defesa dos Estados Unidos, mas que vão definir a sua capacidade de reindustrializar com alta tecnologia a base interna do país. É um momento muito complexo, onde a agenda de política externa americana e chinesa também está em conflito na América Latina e onde no Oriente Médio também existe uma definição de como os mercados de energia vão funcionar pelas próximas décadas. Quando se fala sobre o Brasil, o próximo presidente vai entrar com desafios internos e externos imensos. Vou dar alguns exemplos. Vai entrar com os gastos obrigatórios basicamente desmontando qualquer possibilidade de investimento. As próximas gerações têm uma complicação imensa quando se fala de previdência, quando se fala da possibilidade de ter mercado de trabalho, como o Brasil vai lidar com a revolução da indústria na IA, como vai lidar para trazer tecnologia e se tornar o país que pode ser o grande exportador que define terras raras e processamento de terras raras para países que não querem ou não podem depender da China, como é o caso, sei lá, Estados Unidos e Suécia, para dar aqui 2 exemplos. Se corre um risco quando se fala sobre, sei lá, Vale Gás, distribuição de celulares, um debate excessivo sobre essa pauta de misoginia que, por vezes, passa a ter mais importância no debate público, até do que coisas graves para a sequência das próximas décadas no Brasil, como as pautas que eu estava discutindo agora. Então, o terceiro ponto que eu monitoro quando eu tento mapear o que acontece com essas eleições é a ideia de que a gente pode estar vendo pautas que deveriam ser discutidas com um horizonte de 30 anos, serem discutidas com um horizonte nem de 3 meses, né? Agora 2 meses, praticamente até a eleição. Então, esses são 3 pontos que eu estava mapeando aqui. Eu sei que quando eu começo a citar... citei três nomes aí que vão despertar opiniões fortes já na capa do vídeo, né? Flávio Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva e Renan Santos. Comumente é para colocar fogo na seção de comentários. Por isso fiz questão de nem olhar ela enquanto eu falava por aí.
É justamente, pessoal, criticando o Renan, e novamente reitero, pessoal, o meu compromisso é tentar ver isso com distanciamento. Eu estava mapeando aqui tendências eleitorais, mas não promovendo ou concordando com nenhuma dessas ideias, né? Quando eu falo que teve uma tecnologia eleitoral com partidos de frente ampla que foi popularizada pelo PT a partir de 89, claro que isso não quer dizer concordar com o Partido dos Trabalhadores. E quando eu falo sobre tecnologia eleitoral do Partido Missão, não é aqui nenhum tipo de endosso a nenhum desses candidatos. Eu espero que isso tenha ficado claro, porque na internet eu sei que os nervos ficam à flor da pele. Então, aí está. Depois eu leio os comentários no final da live para ver o que o pessoal estava falando. Pelo que eu estou vendo, teve muita gente aqui comentando veementemente, né? E eu também adianto, pessoal, que eu espero ter a possibilidade de entrevistar mais dos candidatos. A gente teve, antes aqui no canal, até agora na disputa, uma entrevista com o Flávio, feita por um colega nos Estados Unidos, quando o Flávio esteve na CPEC, e eu fiz 2 entrevistas com o Renan Santos ao longo dessa disputa, mas vamos ver como a coisa se desdobra. Eu devo ter, estou aguardando confirmação dos detalhes, mas a gente espera que haja a possibilidade de conversar com o Romeu Zema ainda essa semana, e vamos ver se a gente traz também os outros candidatos até o final do ciclo eleitoral.